em Lucas capítulo 2. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, pela nossa família. Apesar de estarmos consolados, temos muitos momentos de saudade. Então orem por nós, pela vida da minha irmã, do meu irmão, né, e da minha mãe. Lucas capítulo 2. As crianças podem sair. Ainda não instalamos o ar das crianças, mas provavelmente essa semana está agendado para instalarmos já um ar para as crianças lá na salinha. Lucas capítulo 2, verso 1 até o verso de número 12. Vai falar sobre o assunto dessa semana. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, José, que era a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor essa noite, vamos orar pelos irmãos que estão viajando, que não podem estar conosco. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Senhor amado, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar. Grande é o Senhor, maravilhoso é o teu nome. Tu és Deus tremendo, poderoso sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos, reunidos esta noite, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor como igreja, para nos reunirmos como igreja, cantando, louvando, orando, ouvindo a Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra. Age, Senhor, na vida da Tua igreja poderosamente. Que a ação do Teu Espírito esteja presente em cada vida em particular aqui esta noite. Que o poder do Teu Espírito se faça presente na vida dos irmãos. Senhor amado, abençoe também, eu te peço, aqueles que não puderam estar conosco esta noite. Abençoe aqueles que estão viajando, família do Rodolfo. Abençoe a todos que não puderam vir esta noite, ó Pai, porque de repente tem alguma outra atividade que os impediu de estar aqui reunidos esta noite com a igreja. Mas pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida deles. Te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. Te engrandecemos, Senhor. Eu espero, ó Deus, que esta mensagem possa ser pregada no poder do Espírito Santo. Eu espero que essa mensagem, ó Deus, como todas as outras que estarei pregando para a glória do Senhor, não sejam exposições de sabedoria humana, não sejam, Senhor, de forma alguma demonstração de conhecimento, de intelectualidade, mas que elas sejam apenas, ó Deus, e tão somente a expressão do poder do Espírito Santo falando com a igreja. O que nós queremos é ouvir a Tua voz.
nada mais nos encanta, nada mais nos interessa, nada mais, Senhor, nos chama a atenção do que a Tua voz maravilhosa. Por isso, ó Deus amado, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, que humildade, mansidão possamos aprender da Tua palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos, como vocês sabem, a menos de uma semana do Natal. Este ano, então, o Natal será no sábado que vem. Domingo manteremos o culto, se Deus permitir, da mesma forma. A época do Natal é sempre uma data muito bonita. Para mim, particularmente, me lembra da minha época de infância, de forma muito forte. Então, eu gosto da época do Natal. Eu gosto das músicas, eu gosto de ver as luzes nas ruas. Eu gosto dessa festa de reunião da família. Mas há muita polêmica a esse respeito. Comemoramos ou não comemoramos o Natal? Há uma polêmica. Algumas igrejas comemoram o dia de Natal, fazem cantata, fazem um culto especial. Nós aqui não temos essa prática. Respeitamos as igrejas, respeitamos a visão dos irmãos. Algumas igrejas comemoram, outras igrejas fazem de conta que não existe, outras igrejas condenam o Natal, e outros irmãos acabam mencionando, aproveitando o ensejo da data do Natal, para fazer uma reflexão sobre o nascimento de Jesus, que é o meu caso aqui. Nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso foi uma data arbitrariamente escolhida e estabelecida. Talvez Jesus tenha nascido entre os meses de março ou abril do nosso calendário. Não foi 25 de dezembro. Alguns até dizem que essa festa do Natal foi estabelecida como uma data pagã, que está relacionado com o paganismo da época. Por outro lado, presentes, árvores enfeitadas, luzes, velhinhos barbudos vestidos de roupa vermelha, com cara simpática, nada tem a ver, vocês sabem disso, com o verdadeiro Natal. Tem nada a ver com o Natal verdadeiramente falando. Tem a ver com o Natal que os homens criaram, com essa festa bonita de final de ano, com essa festa cultural do mundo ocidental cristão. Mas não tem nada a ver com o Natal da Bíblia. Não tinha velhinhos de roupa vermelha naquela época, dando presentes, não tinha troca de presentes, não tinha nada relacionado a árvores, a luzes. As luzes que apareceram foram as luzes da estrela em Belém. Mas não tinham luzes elétricas, não tinham árvores enfeitadas. Porém, muito mais do que, ou muito para além da questão se nós comemoramos o Natal em 25 de dezembro ou não, e aqui eu não critico quem comemora, não condeno quem comemora, e também não condeno quem não comemora, mas muito para além da questão de comemorar ou não o Natal em 25 de dezembro, eu quero trazer uma reflexão essa noite muito simples, sobre algumas lições que o nascimento de Jesus pode nos trazer. Porque o Natal fala na realidade
é do nascimento de Jesus. Embora no mundo moderno, talvez na época do Natal, o que menos se lembrem seja do nascimento de Jesus, que Natal está relacionado com comidas, com festas, com passar a noite bebendo, comendo e trocando presentes. Mas na realidade o Natal fala do nascimento de Jesus. Então eu gostaria de olhar nesse texto aqui que nós fizemos a leitura essa noite, que é uma parte do relato sobre o nascimento de Jesus. Houve um recenseamento decretado pelo imperador e cada pessoa do império precisava então se dirigir para o recenseamento na cidade onde ele tinha nascido. E José então era de Belém. É óbvio que isso não foi por acaso, porque já tinha sido profetizado lá atrás que Jesus nasceria em Belém, uma cidade pequena de Israel. Então Maria estava grávida, José estava desposado com ela, ou seja, era noivo de Maria. Eles ainda não tinham ido morar juntos, não tinham se casado, literalmente, mas de repente Maria ficou grávida da ação do Espírito Santo na vida dela, porque Jesus nasceria de uma virgem, porque assim dizia a profecia: a virgem conceberá e terá um filho. Então Jesus vem de um nascimento sobrenatural, não é do nascimento natural que todos nós viemos, do nascimento da união entre um homem e uma mulher, não é desse nascimento que Jesus vem, ele vem do nascimento sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus, onde não há a participação dos seres humanos, a não ser pela ação do Espírito Santo no homem. E aí Jesus vai nascer. Maria está grávida então, e José vai para Belém no recenseamento, e vai Maria com ele, e quando eles chegam lá em Belém, estava muito próximo da época dela dar à luz. Eu imagino a dificuldade, porque eles não tinham carro, porque ela muito provavelmente estava viajando em cima ou de um camelo, ou de um burrinho, ou de alguma outra coisa, ou a pé, e ela vai indo com José, e eles vão de uma cidade para outra. Imagine vocês, nós temos que deslocar de uma cidade para outra a pé. Eu não sei se você tem o costume de se deslocar de uma cidade para outra a pé. O Gustavo aí faz a corrida, a caminhada, vai até Machado, volta, não sei. Mas eu não me atrevo a fazer esse tipo de coisa para não ter que parar no meio do caminho e ligar para o resgate e me buscar. Mas naquela época eles faziam. Eles iam de uma cidade para outra, não tinha carro, era a pé ou era camelo. E aí Maria, grávida, prestes a dar à luz, tem que fazer essa caminhada toda aí. E chega o momento dela dar à luz, e eles estão em Belém, a cidade está lotada, porque todos os que nasceram ali estão chegando para fazer o recenseamento, e então chega o momento de Jesus nascer. Deus vai nascer no mundo. E quando Jesus nasce, não é num hospital, não, ele não possuía plano médico. José era uma família pobre, de uma família pobre, eles não possuíam plano médico, eles não possuíam nenhum tipo de assistência, e Jesus vai nascer onde? Uma estrebaria ali, num lugar onde ficavam os animais, uma gruta, alguma coisa assim. É ali que Jesus vai nascer, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os hotéis estavam lotados, não havia lugar, e Maria então tem que dar à luz numa caverna, ao relento, num lugar onde os animais se alimentavam. E quando Jesus nasce, ele não tinha enxoval de saída de hospital. Me lembro que quando o Miguel foi nascer, nosso primeiro filho, então a Carla precisava de uma roupa. Eu falava: para que essas coisas? Não, mas tem saída de hospital. Eu não entendi o que é saída de hospital. Uma roupa especial para a criança sair do hospital, né? E aí teve lá uma roupa que alguém doou, alguém comprou uma roupa cara lá da família e deu.
né? Porque eu não tinha condições de comprar e nem iria comprar saída de hospital. Jesus não tinha saída de hospital, não tinha nada, ele não tinha nem um berço. Quando nasceu, Maria enrolou ele em panos, e colocou ele numa manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é o coxo, que nós conhecemos como coxo, onde o animal come. Mangiare, de comer, né? Manjedoura. Então é o lugar onde os animais comem, onde coloca lá o feno, onde coloca lá a ração para o animal comer. É ali que Jesus teve o seu primeiro berço. Nós não podemos esquecer que é Deus nascendo no mundo. Deus, quando veio ao mundo, vai para uma manjedoura. E aí a visita estava liberada no hospital. Primeiro porque não tinha Covid, segundo porque ele não estava no hospital, terceiro que não tinha restrição de visita. Quem são os visitantes que vêm? Não são os parentes, não são ninguém. São pastores, homens trabalhadores do campo, gente que estava cuidando de ovelha ali, e que de repente apareceu os anjos do Senhor e anunciou para os pastores, e eles chegaram como visitantes para ver o menino. Não foram os magos, primeiro porque não eram 3, nós não sabemos a quantidade dos magos. Segundo porque os magos, nós não sabemos nem se eram reis, eles é que dizem, a tradição diz que eram reis magos, né? Diz que vieram magos do Oriente, mas quando os magos vieram, eles não foram para a caverna, aquela coisa do presépio, de Jesus ali, numa manjedoura, ovelhinhas do lado e os magos trazendo presente. Aquilo é tradição da igreja, que não condiz com a palavra, porque a palavra diz que quando os magos chegaram, eles encontraram Jesus na casa e não na manjedoura. Já devia ter passado mais de 1 ano, cerca de 2 anos, eles vão encontrar Jesus numa casa. Diferente do que a gente imagina. Muito bem. Então eu gostaria de olhar para esse texto e pensar, o que o nascimento de Deus aqui na terra tem para nos ensinar? Eu acho que são princípios de conduta para a nossa vida, que a gente puder, vamos levar esses princípios para o ano de 2022. Em primeiro lugar, em lugar do luxo, da pompa, de muitos natais que nós temos hoje, peru assado, leitoa, e um monte de festas, champanhe e Coca-Cola. Em lugar disso, o nascimento de Jesus é marcado por humildade e simplicidade. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. Deus é dono do ouro e da prata. Eu e você talvez podemos não ter ouro e prata por condições da natureza, da sociedade, do nosso trabalho, da onde nós nascemos. Talvez a gente não nasceu num berço de ouro. Talvez nós não tenhamos luxo, não é porque optamos para não ter luxo. Talvez nós não tenhamos luxo porque a condição financeira não dá para ter luxo. Talvez alguém que está aqui, se pudesse chegar no culto com uma Ferrari, chegaria. Mas como não tem dinheiro, tem que chegar com o carro que chega, ou a pé. Que essa é a nossa condição. Mas a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Criador de tudo. Deus é Senhor. Deus poderia chegar num berço de ouro, de esmeraldas, de rubis. Deus podia chegar num berço que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar. Deus podia vir ao mundo vestido de vestes reais, que nem Herodes, nem Pilatos, nem César teriam. Deus podia vir ao mundo forrado de ouro, de pedras preciosas, mas Ele decide. É diferente de nós que estamos sujeitos a condições socioeconômicas de nossa nação, de nosso nascimento, da nossa profissão.
A gente não tem o poder de decidir assim, mas Deus decide. Ele decide não vir dessa forma. E isso para mim é espetacular. Isso para mim é maravilhoso. Porque talvez eu fique pensando, pô, Deus podia descer de forma assim, a criar um cataclisma no meio da terra. Ele podia descer com rubis, com diamantes, ele podia descer de forma assim esplendorosa, que ia deixar todo mundo boquiaberto. Iam vir reis e imperadores do mundo inteiro, de todas as nações, para olhar, nossa, está nascendo aqui, esse tem cacife, esse tem grana, esse é rico, esse é milionário. Ele podia descer dessa forma, mas Deus não quer assim. Ele podia ter nascido no palácio. Os magos correram lá para conversar com Herodes. Onde é que nasceu o rei? Olha, o rei, aqui é que não dá, porque os reis da terra nada são. Aqueles que nada são gostam de posar de que são alguma coisa. Mas Deus, que tudo é, resolve vir como se nada fosse. Olha que maravilha. Ele escolhe uma família, e qual é a família que ele escolhe? Ele escolheu a família presidencial, da rainha da Inglaterra, ele escolheu o reinado. Não, qual é a família que ele escolhe para vir? Um casal, um simples casal camponês, que ninguém sabe quem é, que ninguém saberia nada se não tivesse o nome aqui, nós nem saberíamos o nome. Quem foi Maria? Uma jovenzinha, que estava ali simples e comum, que não tinha nada de diferente, que não era aquela pessoa que estava no meio dos reis, dos palácios, nem se fala se ela era bonita, se não era, ela não era uma Esther que estava lá no meio dos reis. Maria, quem era José? A gente não sabe nada, só a linhagem de José, um simples homem que estava ali, que trabalhava ou com marcenaria ou com pedras, ninguém sabe exatamente o que é que ele fazia, um camponês trabalhador. E é justamente nessa família simples que ele, Deus, não sou eu, Deus, não é você, é o Criador dos céus e da terra, que com uma palavra criou o cosmos. Se você fosse o Criador, em que família você nasceria? Se você pudesse escolher, eu sei que para os nossos pais não ficar chateado, via de regra a gente vai falar assim, não, se eu pudesse escolher, eu nasceria exatamente, mas será que se você pudesse escolher, você não teria nascido no trono da rainha da Inglaterra, uma hora dessa? Se você pudesse escolher, onde é que você escolheria ter nascido? Deus poderia escolher o que Ele quisesse, e Ele escolheu nascer de um camponês simples, um casal que não tinha nada, pobre, porque a oferta deles mostra que eles eram de condição social muito pobre, não nasceu na grande capital de Washington, não nasceu em Londres, não nasceu em Brasília, ele nasceu em Presidente Prudente, no fim do mundo, onde ninguém sabe nem onde é. Ele nasceu em Belém, uma cidadezinha simples, pequena, caipira. Não era onde estava o templo, não era Jerusalém, onde ele nasceu, não era onde estava o templo, não era onde estavam os reis, não era onde estavam os sacerdotes. Ele nasceu numa cidade muito simples, porque Deus se despe de sua divindade e humildemente vem para nascer em meio aos seres humanos, numa família pobre de Nazaré. Amados, a atitude de Jesus de escolher a humildade e a simplicidade
deve marcar o caminho para a nossa vida nessa terra. O nascimento de Jesus nos deixa uma indicação para seguir. Ou seja, é a indicação que nós devemos escolher sempre o caminho da simplicidade, da humildade. Devemos escolher sempre esse caminho aqui na terra. Vejam que o caminho da simplicidade e da humildade é algo que precisa estar no nosso coração. Tem gente que escolhe viver na simplicidade e na humildade. Não estou falando em questões financeiras simplesmente. Estou falando em questões de consciência, de coração, de vida. Tem gente muito pobre financeiramente, mas muito orgulhoso, moralmente falando. Tem gente sem dinheiro nenhum, mas nada simples na vida, complicado, querendo ser o que não é. Vejam que o caminho da simplicidade e da humildade é algo que Cristo tomou, e Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo. Deus não veio na forma de rei, veio na forma de servo. Nós temos essa escolha. Nós podemos escolher o caminho do orgulho e da vaidade, se quisermos. Podemos escolher o caminho da pompa, do luxo. Claro, cada um dentro da sua condição social pode escolher o caminho que vai tomar. Mesmo que não tenha dinheiro, escolher o caminho do luxo no coração. E proporcionalmente à condição financeira de cada um, a gente escolhe o caminho da simplicidade ou do luxo. Mas Cristo veio nos ensinar que o melhor caminho é o da humildade e da simplicidade. Esse é o melhor caminho. Porque quem escolhe o caminho da humildade e da simplicidade é uma pessoa que não está preocupada com a imagem que ele vai passar para os outros. Nós vivemos na época da produção da imagem. As pessoas projetam imagens que não tem nada a ver com elas. O importante não é ser hoje em dia, o importante é parecer. Tem meu amigo Tarcísio que trabalha com a questão das imagens, da propaganda, sabe muito bem do que eu estou falando. As pessoas querem fazer propaganda daquilo que nem são. Instagram, Facebook, é objeto de propaganda. O camarada está quebrando o pau, está matando um ao outro, o casal está destruído, está assinando a separação, mas no Instagram, dá um sorrisão e tira uma foto para todo mundo pensar, vai tudo bem sim, aqui. O cara está com o cartão de crédito estourado, está devendo tudo, mas quando vai em algum lugar mais ou menos, bate a foto para mostrar, eu tenho dinheiro, estou curtindo a vida na praia, na viagem, não sei aonde. É a época das imagens. Quem escolheu o caminho da humildade, eu não sou contra você tirar foto, colocar no Face, nada disso, não sou contra. Fique à vontade, desde que aquilo seja a sinceridade do seu coração. Desde que você não esteja tentando aparentar alguma coisa para alguém, porque quem escolhe o caminho da humildade, da simplicidade, não está preocupado com a imagem que vai passar para os outros. A nossa geração está muito preocupada com a imagem que vai passar. Nós temos que nos preocupar com a essência de quem somos, e não com a imagem que nós estamos passando. Devemos nos preocupar com aquilo que somos na realidade, intrinsecamente, interiormente, do que é a nossa realidade, não da imagem que a gente vai passar. Quando a gente fica preocupado em passar uma imagem, a gente vira escravo desta imagem, e perdemos a capacidade da simplicidade, da humildade. É muito melhor ter e não aparentar que tem, do que não ter e aparentar que se tem. Seja qualquer coisa, eu não preciso provar a minha espiritualidade com imagens.
Eu não preciso tirar fotos com a Bíblia na mão para mostrar para os outros que eu tenho Bíblia ou que eu leio a Bíblia. Eu não preciso falar no microfone que eu oro tantas horas por dia para aparentar uma espiritualidade para os outros. Eu não preciso tirar foto orando e colocar no Instagram para os outros verem, olha como ele ora, é espiritual, homem de Deus. Eu não preciso disso. Você não precisa disso. É muito melhor ser espiritual e não aparentar, do que aparentar espiritual e não ser. Precisamos escolher o caminho da humildade. Quem escolhe o caminho da humildade não está preocupado em impressionar ninguém. Aliás, a maioria das pessoas, não vocês aqui, a maioria das pessoas na sociedade vive atrás de impressionar quem nem conhece. Quem escolheu o caminho da simplicidade, escolheu o não ter, o não aparecer, o não se destacar. Quem quer destaque, está longe da simplicidade e da humildade. Jesus, sendo Deus, não quis o destaque. Nasceu tão escondido em Belém, que os anjos precisavam aparecer e dizer para os... vai lá porque ele nasceu. A estrela teve que aparecer lá para os magos e dizer, olha, nasceu. Porque ele não chegou dizendo, cheguei. Moça, você não precisa chegar chegando nos lugares. Rapaz, você não precisa chegar e todo mundo ficar olhando para você e falar, não, ninguém precisa disso. Escolha a humildade e a simplicidade. Quem escolhe o caminho da humildade, escolhe o último lugar. E consegue se alegrar com as coisas pequenas. Como é bom escolher o último lugar. Jesus fala daqueles que chegam nas sinagogas e querem sentar na frente, não é igreja não, nas sinagogas lá, quando as pessoas queriam se aparecer, quem estava na frente era mais visto pelo povo. Escolha o último lugar quando tiver que ir em algum lugar. Aqui não precisa escolher o último não, porque aqui nós não temos esse negócio de quem é mais ou quem é menos, mas escolha o último, não queira escolher o primeiro. Jesus escolheu a última cidade, Belém. Eu fico pensando, por que ele não escolheu Jerusalém? Jerusalém era o point, mas ele escolheu Belém. Quem escolheu a humildade e a simplicidade, encontrou satisfação na vida, sem precisar de ostentação, sem precisar provar nada para ninguém. Porque quem escolheu o caminho da humildade e da simplicidade, escolheu o caminho da dependência de Deus. Sabe por quê? Vai passando o tempo e a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente dá valor nessa vida, o tempo, a velhice, vai nos conscientizando de que nada vale a pena a não ser Jesus na vida. Obrigado, querida. Quando meu pai estava na situação e que eu comecei a entender que ele já estava indo, embora mentalmente às vezes a gente não quer se conformar com essa situação, mas eu fui percebendo que qualquer outra coisa vai perdendo completamente o significado para a pessoa. E quando meu pai faleceu, nem a roupa ele pôde escolher. Minha esposa teve que ir com minha irmã, olhar no guarda-roupa dele e dizer qual roupa que nós vamos colocar nele para enterrar. Ele dizia, mas essa é mais bonita, aquela outra diz, coloque qualquer uma, porque ele não vai levar essa roupa, vai estragar. Não precisa nem pôr a mais bonita, porque ela vai estragar na terra. Nem aliança no dedo ele levou. Nada. Conforme vai passando, quando a gente é muito jovem, a gente acha que tem a vida inteira, que é aquela coisa, e que nós precisamos impressionar as pessoas, e a gente escolhe às vezes a ostentação, o orgulho. A humildade é a melhor coisa. Quando você escolhe a humildade, você escolhe o caminho de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém.
Você precisa ser quem você é diante de Deus, transformado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos ter uma igreja mega, ultra, que vá provar nada para ninguém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não preciso fazer uma mensagem para vocês esta noite, recheada de intelectualidades, de palavras difíceis, de pensamentos complexos, para mostrar nenhum tipo de inteligência. Isso aí é tudo vaidade oca, vazia. O que nós precisamos aqui é de uma palavra que transmita o poder do Espírito Santo para a glória de Deus. É só isso que nós precisamos. Nós só precisamos do poder do Espírito Santo. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de pompa, nós não precisamos estar na mídia, nós não precisamos estar aí filmando para os irmãos lá, porque tem muitos irmãos que não podem estar conosco aqui, vão acompanhando, e a gente espalha essa mensagem para outros irmãos de outras comunidades, para assistirem também, como uma forma de evangelismo, mas só para isso. Eu não estou preocupado com quantas visualizações dá ou não dá, com quantas pessoas vão colocar like ou dislike, isso não é a preocupação. A minha preocupação é pregar a palavra de Deus, simples, cheia do Espírito Santo, porque só o poder do Espírito Santo é que pode convencer um coração. Eu não estou fazendo apologia aqui à ignorância, nada disso. Eu estou falando que o que mais nós precisamos é ser cheio do poder do Espírito Santo. Escolha a humildade. Você quer um conselho para 2022? Eu vou falar mais disso no próximo culto de 2022, né, que vai ser depois do Natal, mas o nosso caminho em 2022 deveria ser mais de humildade e simplicidade do que de qualquer outra coisa. A vaidade e a ostentação são um engodo na nossa vida e tiram a gente da vida de Cristo. Eu me lembro da minha aula, já contei isso para vocês, me lembro das minhas aulas de seminário, há muitos anos. E tinha um professor que era um psiquiatra. E eu vou te dizer para vocês, eu não lembro nada da aula dele. Eu sei que ele era um bom professor, mas faz tanto tempo, eu nem sei qual é a matéria que ele deu. Eu não me lembro nada das aulas dele, mas eu lembro de uma frase que ele falou e marcou a minha vida. Uma frase. Ele disse assim: nós precisamos pedir humildade ao Senhor. Essa foi a frase que marcou a minha vida, naquela aula daquele professor. Eu nem me lembro do nome dele, mas eu lembro da frase que ele falou. Precisamos de humildade, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você não precisa mostrar nada para ninguém, seu carro não precisa ser o mais chique. Se você puder ter um bom carro, tenha, mas que seja apenas para a utilização. Seu carro não precisa ser o melhor da igreja, você não precisa usar a melhor roupa de todos os irmãos, você não precisa ter o melhor salário, não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você tiver um bom salário, amém, ajude pessoas que precisam. Se você tiver um bom carro, ótimo, ajude pessoas que precisam. Mas você precisa ser cheio do Espírito. Segundo ponto, só tem 3, fica tranquilo. Segundo, o nascimento de Jesus também foi marcado por propósito. Não só por humildade, não só por simplicidade, o nascimento de Jesus foi marcado por propósito. Além de ser marcado por humildade e simplicidade, Jesus marcou com o seu nascimento a consciência de um propósito. Ou seja, ele nasceu com um propósito definido. O anjo disse para os pastores: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual era o propósito de Jesus ao vir a este mundo? Salvar a humanidade. A vida de Cristo na terra tinha um propósito: salvar a humanidade. Esse é o propósito de Jesus. Ou seja, não foi um nascimento casual, não foi um nascimento qualquer, não, tinha um propósito. Não foi uma vida sem norte, não, tinha um norte. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui e o que ele estava fazendo. Todo momento ele tinha fixo o seu propósito. Por mais que tentassem desviar ele do propósito, e Satanás foi um dos que tentou desviar Jesus do seu propósito, tudo isso te dareis prostrado me adorares.
Satanás tentou desviar, e até os próprios discípulos, quando Pedro fala, não vai para a cruz, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus tinha um propósito fixo na mente. Então o nascimento de Jesus nos leva, irmãos, a refletir que a nossa vida precisa ter propósitos. A minha e a sua vida precisa ter propósito. Se o nosso Senhor tinha propósito, é óbvio que o nosso propósito não é morrer na cruz, porque esse era o propósito do Senhor. Mas assim como Cristo tinha propósito ao vir, nós precisamos ter propósito com a nossa vida. Ou seja, a gente não pode ir vivendo, vamos ver o que vai dar. Não é assim. A nossa vida precisa estar definida, propósitos. Quais são os propósitos da sua vida? A gente tem propósitos naturais, que não são ruins. Por exemplo, casar é um bom propósito. Quem tem propósito de casar, Luiz Fernando, a Luana, amém. Deus abençoe, 2022 está aí, aleluia, glória a Deus. Casamentos, tem propósito. Ter filhos é um bom propósito. Quem quer ter filhos, vai ter propósito. Ótimo. Concluir um curso que está fazendo, arrumar um bom trabalho, adquirir uma coisa ou outra, são bons propósitos. Mas são propósitos naturais, que faz parte da vida de todas as pessoas. Tendo elas Cristo ou não, sendo cristãos ou não, faz parte. Mas existem propósitos eternos. E esses precisam marcar a nossa vida. Quais são os propósitos espirituais seus para 2022? Isso é uma questão que a gente deve fazer. Porque a gente precisa saber que a nossa vida aqui na Terra não existe simplesmente para nascer, crescer, casar, trabalhar, ter filhos e morrer. Não é assim. Isso é um propósito natural. Mas a nossa vida, Jesus disse, eu tirei vocês dessa realidade. Vocês não são do mundo. Então nós precisamos ampliar o propósito da vida para mais do que isso. Porque se eu ficar nesse propósito, nasci, cresci, arrumei um bom trabalho, casei, tive filhos e morri, eu não entendi o Evangelho. Nós precisamos ir além desse propósito. Por exemplo, nós temos que ter como propósito de vida conhecer Deus a cada dia mais. Isso é um propósito do cristão. Conhecer o Senhor cada dia mais. Ou seja, viver uma vida onde eu vou conhecendo quem é o meu Senhor a cada dia. Hoje eu conheço mais Cristo do que ontem, e amanhã mais do que hoje, vou conhecendo Ele. Por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que ter como propósito, viver intensamente a prática da palavra, porque Jesus disse assim, que aquele que pratica a minha palavra, edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse é um propósito. Qual é o propósito que nós devemos ter para 2022? Vamos praticar melhor a Bíblia, a palavra de Deus? Vamos colocar ela em prática na nossa vida? Colocar em prática. Por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, entrei, coloquei, abri o computador, nós filmamos, para passar lá, e precisa do celular. E eu olhei e esqueci o celular. Em casa. E aí eu disse, bom, acontece. E aí antes de eu ficar nervoso comigo mesmo, antes de eu ficar irritado comigo mesmo, eu me lembrei da mensagem que eu preguei domingo passado, que falava que Deus está sentado sobre o trono. Ele não está de pé, ele não está correndo, ele está sentado. O nosso relógio corre, mas Deus não. E eu sentei no carro e disse, vou voltar na minha casa buscar o celular, porque tem muitos irmãos que querem assistir e não vão poder assistir. Então, eu voltei para minha casa para buscar o celular, e tinha que ser esse celular, porque tem um programa aí para passar. E voltei orando ao Senhor. Eu disse, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar, talvez primeiro porque eu tenha que aprender mais a prestar atenção nas coisas.
Mas eu quero te louvar e te adorar. Eu vou chegar um pouco atrasado, mas o Senhor está no trono. Viver a palavra, aquilo que você, não é só aquilo que eu prego, aquilo que você ouve, aquilo que eu ouço, se é de Deus, eu preciso colocar em prática na minha vida. Deus não está no controle? Amém? Então eu não posso me desesperar. Eu perdi o meu pai, é difícil? É. Mas Paulo não diz, nós não temos que desesperar como aqueles que não têm esperança. Porque nós vamos nos encontrar com eles um dia, quando Cristo vier para levar a sua igreja. Então eu posso chorar, mas eu não posso viver num desespero, porque eu tenho uma esperança. Tenho que praticar a palavra. Esse tem que ser o meu propósito em 2022. Quero praticar mais a palavra de Deus na minha vida, colocá-la em prática. Não é conhecer Deus só de mente, intelecto. Outro propósito, viver a vida da igreja com intensidade e alegria. A vida da igreja, a vida entre os irmãos. A vida da igreja não é só culto de domingo. A vida da igreja é relacionamento entre os irmãos. E isso precisa ser vivido. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Quantas vezes eu fui cuidado essa semana? Pessoas, como é que você está? Tudo bem? Irmão, está precisando de alguma coisa? Precisa de mim? Estou aí. Quantas vezes pessoas mandando mensagem? A gente precisa cuidar uns dos outros. Isso é bom. Praticar a comunhão entre os irmãos. Qual é o propósito da nossa vida? Cumprir a missão de Deus para nós aqui na terra. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é que você, como igreja, espelhe Cristo onde você esteja. E aí você vai evangelizar com a sua vida, com as suas palavras. Essa é a missão de Deus para nós. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Com a sua vida, com a minha vida. Então a vida de Jesus já manifestou o seu propósito desde o nascimento. Ele é o Salvador, ele veio para salvar. Se alguém perguntasse a você hoje, qual é o propósito da sua vida nessa terra? Qual seria a sua resposta? Depois que eu já falei, ficou fácil agora só colar, né? Então uma vida com propósito. E por último lugar, para a gente terminar essa noite, o nascimento de Jesus foi marcado também por uma inadequação ao mundo. Ou seja, não somente o nascimento do Senhor foi marcado por humildade e mansidão, não somente por um propósito que ele tinha fixo e determinado, mas também o nascimento de Jesus foi marcado pela inadequação ao mundo. Vejam que o texto já vem dizendo que não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui, Deus não faz nada por acaso. Isso aqui não é coincidência. Deus, quando vem ao mundo, não tinha lugar para ele. Imagine, chegou o presidente da República em Presidente Prudente. Aí vão avisar, ó, não tem lugar para o senhor em nenhum hotel, pode ir embora, volta aí. Fica no aeroporto aí mesmo, não tem lugar para o senhor aqui. Será que aconteceria isso? Você, convidado para pregar em algum lugar, estou sempre em Umuarama, nunca cheguei lá e falei, não tem lugar para o senhor, pode, fica na rodoviária aí mesmo, prega domingo à noite, depois o senhor vai embora. Nunca. Sempre. Os irmãos até disputam para hospedar a gente, graças a Deus. Sempre tem um lugar. Para mim e para você, você vai viajar, vai passar o Natal com a família não sei aonde, já pensou, você chega lá, oi, cheguei tio para passar o Natal com você, não tem lugar para você aqui, hein? Dá para você voltar hoje já? Nunca vai acontecer isso, por quê? Porque onde você for tem lugar para você, as pessoas vão te receber com amor, da sua família, porque te amam, mas Deus chegou aqui, não tinha lugar para ele, não havia lugar para ele na hospedaria, ele precisou nascer num coxo de animal, isso não é por acaso.
há aqui a inadequação ao mundo. O mundo não aceita Deus por causa dos seus pecados. É por isso que João disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E mataram Jesus. Então, essa deve ser também a nossa marca. Infelizmente, irmãos, parece que há pessoas que querem ser aprovadas, há pessoas que querem ser aplaudidas, há pessoas que querem ser reafirmadas pela sociedade. Mas esse não é o caminho do cristão. A Bíblia diz, eles vão te odiar porque odiaram a mim. Quando Jesus falou isso, ele não estava brincando. Meu irmão, quando não houver lugar para você, entre a roda de amigos que não conhecem o Senhor, quando não houver lugar para você lá, quando fizerem uma festa no seu trabalho e não te convidarem, quando tua família que não é cristã te excluir, não é motivo para você ficar revoltado, irritado, brigar, pegar o telefone e ligar, mandar um WhatsApp, um áudio, xingando, falando um monte. Espera aí, você está no caminho de Jesus. Se não havia lugar para Deus na terra, vai ter lugar para você? Quando não houver espaço para a igreja nos diálogos sociais, eu já fui de achar que a igreja precisava de um espaço. Não, nós precisamos de um espaço também. Está esse nicho da sociedade falando, está aquele outro, e a voz da igreja? A igreja não tem voz na sociedade. A voz da igreja é a voz do Evangelho, que a sociedade não aceita. A igreja não precisa de espaço no meio social, nós não precisamos de espaço. O nosso espaço é no céu. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui, nós não temos morada aqui. A igreja não precisa de estar em pé de igualdade com nenhuma instituição aqui na terra, não. Nós não podemos ser acolhidos na terra, não. Nós não temos espaço aqui. A igreja é estranha à terra, porque nós somos objetos estranhos à terra. Eles odiaram o Senhor e vão odiar nós. Não tem como a igreja ser aplaudida pela sociedade. Não, nós precisamos de um espaço na mídia. Irmão, se tivermos como comprar um espaço para pregar o evangelho ali, tudo bem, mas nós não temos que brigar por espaço na mídia. Não, deram um espaço para não sei que religião, deram espaço, não, vamos brigar por nada. Não temos que ter espaço. A igreja não tem espaço na mídia. Porque a mídia jaz no maligno, não pode ter espaço para nós, a igreja. Nosso espaço é com o Senhor, no céu. Agora, nós somos uma voz profética. E quando Jesus chegou, aonde é que estava a voz profética? A voz profética não estava no templo, porque o templo já estava contaminado. Não havia espaço para a voz profética no templo. Então, João Batista estava profetizando no deserto. João Batista profetizava no deserto porque não havia espaço para ele no templo. E quando Jesus chegou no templo, teve que derrubar tudo e expulsar os caras de lá, porque aquilo estava totalmente pervertido, porque não há espaço para a igreja na sociedade corrompida, não há. A sociedade expulsa a igreja. Aliás, o governo do anticristo vai ser justamente o ápice de uma sociedade sem a igreja. Tem gente que está aí brigando, mas nós estamos sendo prejudicados, mas não estão sendo respeitados os nossos direitos. A igreja não tem direito. O direito nosso é em Cristo Jesus. Quem quer que o mundo no maligno dê direitos à igreja? Não se preocupe com isso. Nós somos perseguidos. Aliás, foram assim que fizeram com os apóstolos. Eles foram perseguidos, foram mortos, foram espancados. Mas os apóstolos, os profetas sempre foram assim, em todos os espaços da história, eles sempre foram perseguidos, porque a igreja
fala de Cristo. E aquele que tem o coração aberto a Cristo, amém. Mas aquele que não tem vai odiar a igreja. Então, eu penso, irmão, que quando não houver lugar para você entre as rodas de amigos, quando não houver espaço para a igreja nos diálogos sociais, quando não houver aprovação sobre você, porque você está vivendo a palavra, então você está nos passos de Jesus. Dê glória a Deus e aleluia. Tem gente que quer a aprovação dos outros que não são cristãos. Se tem gente na tua família que não é crente, é óbvio que ele não vai te aprovar. Não procure ser bem visto, ser aprovado, não procure ser aceito, porque não havia lugar para Jesus nascer. É claro que tem gente que vai te receber, que vai te aceitar. Estou falando de forma geral. Não procure isso. Quem quer estar de bem com a sociedade, vai estar fora de Deus. Porque quem quer ser amigo do mundo, diz a Bíblia, se torna inimigo de Deus. Não tem como a gente ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como. Não tem como servir dois senhores. Ou você vai agradar um e desprezar o outro, ou você vai agradar esse outro e desprezar aquele um. Então, em 2022, eu penso que a gente deveria caminhar com menos preocupação de ser aceito, com menos preocupação do que estão falando da igreja. Puxa, mas a mídia está perseguindo a igreja. Puxa, mas as pessoas, olha, não pode acontecer qualquer coisa, mas quando acontece com um pastor, sai lá no jornal mais importante das... Por que isso nos espanta? Por que nos espanta? Nós devíamos nos preocupar menos em ter um espaço na sociedade e mais em viver o poder do Evangelho. Porque quando a gente viver o poder do Evangelho, aqueles que não têm Cristo vão olhar para nós e vão buscar o Senhor. Então o nascimento de Jesus me traz essa clareza de que o meu caminho deve ser o caminho da humildade e da simplicidade. De que o meu caminho deve ter um propósito, a minha vida deve ter um propósito. E o nascimento de Jesus me mostra que eu tenho que estar muito consciente de que não há lugar para mim na hospedaria dessa sociedade. Não há. Se não havia lugar para Jesus, eu é que não quero que arrume um lugar para mim. Se Jesus não tinha um lugar aqui, eu não quero ter um lugar aqui também. Se Jesus não era amado por este mundo em trevas, eu é que não quero ser amado por esse mundo em trevas. Se Jesus não era bem visto por esses religiosos pecadores, eu é que não quero ser bem visto por esses religiosos pecadores. Basta-me ser parecido com o meu mestre. Esse deve ser o nosso projeto de vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Sem ar-condicionado, tinha que terminar a mensagem mais cedo. Com o ar... Estou brincando. Os irmãos estão mais confortáveis. E eu orei ao Senhor pelo ar-condicionado, porque eu via que os irmãos ficavam desconfortáveis no calor aqui. Vamos orar. Natal é simplicidade e humildade. Natal é vida com propósitos. Natal é não ter lugar na hospedaria. Isso é Natal. O resto é uma festa bonita cultural, que a gente até pode comer um peru assado, pode comer um porco assado, muito bom, pode tomar uma Coca-Cola, está tudo certo. Pode se reunir com a família, amém. Deus abençoe. Mas Natal é vida de humildade e simplicidade. Natal é saber o que eu quero para a minha vida, qual é o propósito da minha vida. Natal é saber que aqui
nesta sociedade, não é no Brasil não, nesta sociedade no mundo, nós, igreja, não somos bem-vindos. Não importa. Importa ser bem-vindo no céu. Vamos orar antes de cantar. Senhor Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos. Grande é o teu nome para sempre. Como é bom ler a tua palavra e aprender da tua palavra. Dá-nos um espírito de humildade, Senhor. Dá-nos humildade ao nosso coração, que possamos aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos a estar acomodado às coisas pequenas. Ajuda-nos a valorizar as coisas pequenas, simples da vida. Ajuda-nos a enxergar Deus em Belém. Às vezes a gente quer enxergar Deus em Jerusalém, mas a gente precisa, antes de enxergar Deus em Jerusalém, enxergar Deus em Belém. Ajuda-nos a enxergar Deus em Belém. Senhor amado, que a nossa vida tenha um propósito ou vários propósitos para o louvor da tua glória. Não há outro propósito ao nascer aqui a não ser de louvar e glorificar e exaltar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito para a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta vida, mas a vivê-la cheia da tua presença. Sabemos que não há lugar para nós na sociedade e não reivindicamos um espaço aqui, não. O nosso lugar é do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus, e eu, Senhor, quero viver isso sempre. Teu reino. Que a tua igreja seja revestida do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para nos despedirmos. Ele é a imagem do Deus invisível.